Salve, salve família vascaína, tamo junto galera para mais aquele vídeo aqui no canal e como sempre aí já peço para todos vocês deixarem aquele like, deixarem aquela curtida logo aqui embaixo no vídeo porque é muito importante, ajuda demais o canal a continuar crescendo e hoje aí vamos trazer para vocês as últimas novidades, informações, notícias de tudo que aconteceu no dia do Vasco. Então se você ainda não é inscrito no canal aqui, se inscreva, ativa o sininho de notificações, não esqueça de seguir as nossas redes sociais aí, Instagram, Facebook, Twitter, estão todos aqui ó, na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje. Então hoje no vídeo vamos falar sobre a final da Taça Guanabara. Tem tido aí muita confusão nos bastidores em relação à venda de ingressos, em relação até mesmo se o jogo vai ser realizado no Maracanã. Então vamos falar um pouco sobre isso, em relação também ao time do Vasco, né? O Vasco vai ter aí um desfalque para essa partida. Eu vou falar quem é e como que o Vasco deve estar sendo escalado para esse jogo de domingo. Vamos falar também sobre mais um patrocínio que o Vasco fechou aí em apenas 2 dias, então o terceiro patrocínio sendo anunciado aí hoje pelo Vasco aí em apenas 2 dias. Então vamos trazer para você quem é esse patrocinador, onde vai estar na camisa, como vão ser aí os arranjos, né, com esse novo patrocinador e também já falar um pouquinho em relação ao próximo jogo do Vasco, um jogo importantíssimo no meio de semana, válido pela Copa do Brasil lá no Espírito Santo, beleza? Então se você não deixou aquele joinha ainda, deixa aquele like aqui embaixo e vamos que vamos aqui começar o vídeo de hoje falando um pouco sobre essa final, né? O Vasco que chegou à final da Taça Guanabara invicto, 100% de aproveitamento, melhor ataque, melhor defesa, tem com tudo aí para poder conseguir, né, se consagrar campeão dessa taça aí no começo de temporada. O Vasco que conseguindo ser campeão da Taça Guanabara automaticamente já vai direto para a semifinal do Campeonato Carioca, sem ter que estar ficando, né, entre os 4 classificados da Taça Rio, ou seja, importante esse título. Caso o Vasco consiga também o título da Taça Rio, iria direto para a final do Campeonato Carioca. Porém, estamos tendo alguns embrólios, né, algumas confusões nos bastidores dessa final. Como a gente sabe, inicialmente a Ferg tinha colocado o Vasco no setor sul do Maraca, né, onde tradicionalmente sempre o Vasco teve a sua torcida, porém ali depois da mudança de administração do Maracanã, o Vasco acabou tendo que ser transferido para o outro lado, a torcida ficou muito chateada na época, e agora por algum motivo aí eles tinham colocado o Vasco de volta no lugar de origem, onde a torcida sempre ficou. Porém, a diretoria do Fluminense ficou maluca, ficou ali, ficou muito chateada, entrou na justiça e parece que está tendo uma confusão tremenda. Os ingressos, por exemplo, estão sendo vendidos em São Januário para essa partida e nas Laranjeiras eles cancelaram as vendas, não estão vendendo os ingressos. E então tá essa confusão toda. Parece que o jogo pode até mesmo ser transferido do Maraca para o Engenhão e aquela mesma confusão, o Campeonato Carioca, impressionante como que pode isso tudo tá acontecendo, faltando aí praticamente um dia para a decisão, né? Faltando ali horas para o jogo tá acontecendo e a gente ainda não sabe nem se o jogo vai acontecer no Maraca ou no Engenhão, se a torcida vai ficar de um lado, se a torcida vai ficar de outra. Isso aí acaba afastando o torcedor dos estádios, acaba afastando a torcida de estar indo com sua família num domingo, tradicionalmente Maracanã cheio, clássico, final de Taça Guanabara. Isso aí que acontece quando se tem uma organização tão bagunçada de um campeonato carioca por parte dessa Federação do Rio de Janeiro. Mas enfim, vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer. Se tiver novidade aí sobre isso, a gente traz aqui para vocês. O que eu posso falar para vocês é que já foram vendidos em torno de 18 a 20 mil ingressos até o momento e que grande parte desses ingressos são da torcida do Vasco, até porque o Vasco ainda continua vendendo e o Fluminense parou de vender nesse momento para esperar a decisão final aí da Federação do Rio de Janeiro. Mas agora em relação ao jogo em si, né, o Vasco vai ter um desfalque importante. O Thiago Galhardo ali foi constatado realmente com uma lesão ali que não vai poder participar dessa partida de domingo e consequentemente a gente fica naquela dúvida. Coloca o Bruno César, que ainda está muito fora de ritmo, entra com de repente 3 volantes, entra com o Andrei ali e adianta um pouco mais o Raul, ou coloca o Dudu,
que o Alberto Valentim pode estar fazendo, ou já entra com o Rossi de titular e centraliza o Pikachu ou o Marrone. Então fica aquela dúvida, como que você faria, que você escalaria aí o Vasco, de qual forma? Então o Alberto Valentim vai ter que se organizar, vai ter que pensar direitinho qual o time que ele vai estar colocando em campo. Tem ali, obviamente, até domingo para poder estar se organizando, conversando com os jogadores e entendendo realmente qual o time que ele vai estar colocando dentro de campo. Se colocar o Dudu, ele ganha em relação à parte física, mas perde muito em relação à experiência. Se colocar o Bruno César, é o contrário, né? Ele ganha experiência, ganha ali realmente aquele jogador que pode segurar um pouco mais a bola e segurar um pouco mais a questão de pressão, porém perde muito na parte física, na parte de ritmo de jogo. Então, pergunto para vocês, qual jogador você colocaria em campo ali com essa saída do Thiago Galhardo? Ou você entraria com 3 volantes, por exemplo, para de repente estar segurando um pouco mais a partida? Sinceramente, eu tô na dúvida, eu não tenho muita ideia aí do que o Alberto Valentim vai fazer, por isso eu quero perguntar para vocês aí em relação a essa questão do Thiago Galhardo, qual seria, na opinião de vocês, a melhor opção para o Vasco nesse jogo de domingo aí contra o Fluminense. Agora falar um pouquinho sobre patrocínio, né? O Vasco que ontem tinha anunciado 2 patrocínios, um patrocínio até o final de dezembro com a Global CBB, né? Uma associação aí que faz questão de veículos, então vai ficar na parte de trás do short do Vasco. Inclusive eu tô aí prestes a fazer uma parceria com eles também, em breve vocês devem estar sabendo algo em relação a isso, então fiquem ligados aí que nos próximos dias algo pode ser anunciado aqui pelo canal com uma parceria com a Global também. E ontem o Vasco também fechou uma parceria pontual com a Estácio de Sá Universidade para fazer um patrocínio pontual master na camisa do Vasco para o jogo de domingo. E obviamente o Vasco já tem uma parceria antiga com a Estácio em relação a sócio-torcedor e algumas outras coisas aí que o Vasco já vinha sendo parceiro da Estácio, e hoje o Vasco anunciou o 3º patrocinador para essa partida aí. Em 2 dias o Vasco anunciou 2 patrocínios pontuais, um patrocínio até o final do ano, e hoje, como eu falei, o Vasco anunciou a Odonto Company, a mesma empresa que patrocinou o Vasco no último jogo contra o Resende, na parte traseira da camisa, vai novamente estar patrocinando o Vasco aí nessa partida contra o Fluminense. Então são algumas parcerias estratégicas, pontuais, não são ali provavelmente grandes somas de dinheiro, mas obviamente ajudam o Vasco, são ali algum dinheiro que vai estar entrando para ajudar a pagar salário, para poder ajudar ali a cobrir algumas dívidas que o Vasco tem. A gente não fica sabendo realmente os valores, se souber trazemos aqui, mas como eu falei, é muito difícil disso aí estar sendo liberado. Então, obviamente estou feliz pelo Vasco estar conseguindo aí 3 patrocínios em 2 dias, espero que o patrocínio Master venha em algum momento, que o Vasco consiga fechar esse patrocínio aí, de repente, nessas próximas semanas, e que a gente possa estar anunciando aqui para vocês no canal esse próximo patrocinador Master durante a temporada de 2019 no Vasco. E agora entrando aqui num assunto importante, que é Copa do Brasil. O Vasco passou aquele veneno, passou aquela dificuldade tremenda naquele jogo contra o Juazeirense na primeira fase da Copa do Brasil, e agora a gente tem um adversário mais encorpado, um adversário mais conhecido, mais tradicional, que é o Serra do Espírito Santo. Passaram pelo Remo, um adversário complicado também, e agora vão pegar o Vasco aí nessa quarta-feira no Espírito Santo, vão jogar em casa. Se o jogo terminar empatado, não é classificação automática do Vasco, o jogo vai aos pênaltis, ou seja, Alberto Valentim tem que colocar foco total nessa partida. Não podemos achar que o jogo está ganho, porque longe disso. Copa do Brasil, os times entram como se fosse final de Copa do Mundo, principalmente os times menores, os times que têm a oportunidade ali de estar tirando proveito, de estar passando em televisão, jogadores ali querem se mostrar para o mercado nacional. Então o Vasco tem que entrar mordendo, tem que entrar com um time 100% focado, e mais do que isso, tem que entrar com um time titular absoluto. O que tiver de mais forte tem que ir a campo. Alberto Valentim não pode nem pensar em outra coisa a não ser colocar força total, ir para cima do Serra, já resolver o resultado, de preferência no primeiro tempo, para a gente não ter aquele susto
que tivemos, né, naquele último jogo contra o Juazeirense, que quase fomos desclassificados, não fosse o Marrone conseguir achar um pênalti no final da partida e obviamente o Maxi Lopes converter. Buscamos ali um empate de 2-2, mas como eu falei, empate é muito sofrência nessa próxima partida. Empate não classifica, empate leva aos pênaltis, então o Vasco tem que ir para cima, tem que resolver o jogo, de preferência ainda na primeira etapa, para a gente não bater aqui o nosso coração muito forte, não ficar nervoso e obviamente manter, né, essa sequência boa de vitórias que o Vasco vem na temporada aí até o momento. Então é basicamente isso, galera. Mais uma vez, muito obrigado aí pela audiência de todos vocês. Como eu sempre falo, se você puder, não esqueça de deixar aquele joinha, deixar aquele like, aquela curtida aqui embaixo e também compartilhar os vídeos. É muito importante o compartilhamento, que mais vascaínos conheçam o canal. Então, como eu falei, se você não ainda compartilha os vídeos, vai aqui embaixo, tem um botãozinho escrito compartilhar, ou então pega aqui e joga no seu grupo de Zap, no seu Facebook, porque ajuda muito o canal a continuar crescendo. E como eu sempre falo, ajudando o canal a crescer, automaticamente você ajuda o Vasco da Gama a crescer, porque aqui a gente faz de tudo para ajudar o Vasco. A gente tenta mostrar para vocês quanto é importante virar sócio, quanto é importante comprar material do Vasco e todas essas coisas ligadas ao nosso clube. Então, ajudando o canal, você ajuda o Vasco e com certeza vocês podem ter aí a mais absoluta certeza que eu sempre vou aqui estar querendo ajudar o nosso clube. Críticas são feitas, porém são críticas construtivas, sempre querendo ajudar. Se algo de errado for feito, a gente vai criticar, mas com o intuito de ajudar. E, obviamente, se coisas positivas forem feitas aí, a gente vai estar elogiando, a gente vai estar aqui mostrando o quão a gente quer um Vasco forte, um Vasco grande, um Vasco transparente, um Vasco solidário. É o que eu sempre falo para vocês. Vamos ajudar o Vasco? Vamos! Vira sócio. O link tá todos os vídeos aqui embaixo pra galera virar sócio do nosso Vascão, beleza? Então é isso aí, deixa aquele like, se inscreva no canal, ativa o sininho, siga as redes sociais que estão aqui embaixo. Quem quiser ajudar o canal ainda mais, além de compartilhar, deixar o like, quiser virar membro oficial do canal, como se fosse um sócio aqui do canal, embaixo do vídeo tem um botão azul escrito Seja Membro, clica ali, R$7 por mês, você entra em rifas, sorteios, grupo de Facebook aí secreto que só os membros do canal participam e vários outros benefícios aí que em breve a gente vai estar implementando aqui ainda mais pra galera que é membro do canal, beleza? Então é isso aí, tamo junto, de vascaíno para vascaíno, porque Vasco é Vasco, o resto é fiasco, Vascão acima de tudo. Se você não assistiu o nosso vídeo de hoje de manhã, assista, sempre tá aqui ó, no cantinho da tela. E se você é novo no canal, se inscreva aqui ó, nesse cantinho, beleza? Tamo junto, vamos que vamos. Vasco! Tamo junto, família, valeu, um abraço.